Hoje vamos falar acerca de um vírus mortal chamado orgulho. Portanto, sexta-feira, quando eu mandei a palavra para o Aguinaldo, porque ele é o pastor sénior, não é? Então, quando eu mandei a palavra para ele ver se havia algum erro, e ele, tu tens a certeza que queres, porque é bem diferente das últimas palavras. E eu, sim, é isto que eu estou a sentir que nós precisamos de falar. Então, acerca do orgulho, que na realidade é um vírus mortal. As pessoas têm medo às vezes de outros vírus, mas quando nós começamos a ler a Bíblia, nós descobrimos que este é aquele que nós realmente precisamos de ter cuidado e de nos protegermos contra ele. Ó Senhor Jesus, nós queremos cada vez mais e mais abrir o nosso coração a Ti, Senhor, e que Tu possas falar connosco esta manhã, Senhor, que nós possamos crescer em humildade e que todo o nosso orgulho, Senhor, seja lançado, Senhor, por terra, Senhor, e que nós possamos vencer todos os nossos inimigos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Este é o nosso inimigo número 1. Foi o orgulho que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus, porque ele quis ser igual ao Altíssimo. E então este realmente é aquele que nós precisamos mesmo de ter mais cuidado. Vou-vos dizer, todas as crianças têm orgulho. Basta tu dizeres que não a uma criança de 1 ano e pouco, como é que ela reage? A palavra de Deus em Gênesis diz que a maldade cresce desde a nossa meninice. Então, tudo o que nós não gostamos de ouvir é não. Nunca gostamos. Quando a gente põe uma ideia na cabeça e alguém vem dizer que não é para nós fazermos assim, a gente cresce assim, não é? E é algo que é tão subtil e nós realmente precisamos de ter cuidado. Eu fui ao dicionário a ver algumas das características de orgulho e encontrei muita coisa. Isto foi já... Eu tirei até palavras, porque eram tantas que eu disse, não, nem vou ter lugar no PowerPoint para apresentar tudo o que é o orgulho. Excesso de admiração por si mesmo, vaidade, altivez, soberba, presunção, pretensão, arrogância, imodéstia, afetação, vanglória, ostentação, jactância, insolência, atitude de desprezo aos outros, desdém, desconsideração, desrespeito, descaso, desapreço e desatenção. E a gente, agora é quase aquela coisa assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Tipo assim, realmente quando nós olhamos, a gente pensa assim, se calhar em relação a alguém, eu já sofri este mal em relação a alguma situação, eu levantei-me quando deveria de me manter mais humilde e nós realmente precisamos de ter cuidado. E eu vou contar-vos hoje uma história que está na Bíblia. Não vou ler a Bíblia porque são 3 capítulos, mas eu coloquei quais são os capítulos aqui. Se vocês depois forem como a igreja de Bereia e quiserem ter a certeza de que o que eu estou a dizer é verdade e é bíblico, vocês depois em casa podem ler Daniel 2, 3 e 4. Então são esses 3 capítulos que nós hoje vamos estudar e vamos ver o problema, o vírus mortal que é o orgulho. Então em Daniel 2, nós sabemos que os israelitas estavam uma grande quantidade na Babilónia. O imperador daquela altura era Nabucodonosor e durante uma noite ele teve um sonho. Chamou todos os sábios, todas as pessoas e ele dizia assim, eu quero que vocês descubram o significado do meu sonho. Mas para eu saber que o que vocês estão a dizer é mesmo verdade, eu nem vos vou dizer o meu sonho. Vocês têm que descobrir o que é que eu sonhei e então eu vou acreditar que o significado do meu sonho vocês realmente estão a dizer a verdade. Nenhum dos sábios do império conseguiu descobrir e chamaram então Daniel. Ele quis matar todos os sábios e todos os estudiosos da Babilónia porque ninguém estava a descobrir o sonho e a dar-lhe a revelação do sonho. E então Daniel, que era um dos príncipes israelitas que estava agora
no palácio da Babilónia como um eunuco, a estudar as ciências conhecidas da altura, também estava então no pacote para ser morto, porque nenhum dos sábios tinha adivinhado o que é que Nabucodonosor tinha sonhado. Então ele ora e ele pede para ser levado ao rei, porque ele iria então dizer qual é que era o sonho e ainda a explicar o sonho. Claro que quando ele disse o que é que era o sonho, quando ele disse eu já sei o que é que tu sonhaste, aí o imperador acreditou que era verdade, porque ele estava a dizer. Então ele disse, olha, tu sonhaste com uma estátua em que a cabeça era de ouro, depois o tronco era de prata, depois havia aqui a anca de bronze, depois as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. E então o imperador disse, realmente é, foi isso mesmo que eu sonhei. E ele disse assim, olha, então este é o significado, tu és aquela cabeça de ouro. E o Nabucodonosor ficou todo inchado, tipo assim, se eu sou a cabeça de ouro, é a mais forte, é o mais caro, tipo assim, uau. Só que aí começou Daniel a dizer, no entanto, o teu império não vai ser para sempre, depois de ti virá um outro império, que não é tão forte como o teu, e o teu império vai ser esquecido, vai ser derrotado. E que nós sabemos que são os assírios, e até tem 2 bracinhos, porque eram 2 governantes, eram os medo-persas, eram 2 povos unidos. Então, depois, ele diz assim, depois desses virá um outro, que não é assim tão rico, mas que também vai conseguir suplantar os de prata, que é o de bronze, que nós sabemos, porque a gente está a olhar de trás, de frente para trás, que foram os gregos, que depois Alexandre o Grande foi o império que destruiu os medo-persas. E depois ele diz assim, mas depois ainda haverá um outro império que vem muito veloz, vai crescer muito e vai ser de ferro, que nós sabemos que é o Império Romano. E depois ainda virá um outro que já nem é tão forte assim, que tem ferro e barro, que nós sabemos que é a Europa, a comunidade europeia, que tem umas nações mais fortes e ricas e outras mais fracas e frágeis. Mas o que Daniel estava a dizer era assim, tu és o ouro, mas depois de ti outros virão e que te vão suplantar. E no final deste sonho, Daniel ainda disse, e no final virá uma pedra que vai partir completamente esta estátua. E essa pedra é Cristo e tem a ver com o reino milenar, porque o Senhor Jesus ele é o Rei dos Reis e vai destruir todos os impérios humanos e vai reinar. Amém? Então, o nosso imperador Nabucodonosor ouviu isto, ficou muito contente, porque ele pelo menos era cabeça de ouro, mas não gostou de saber que outros viriam e iriam derrotá-lo. Nós, muitas das vezes, as pessoas chegam-se a pé de nós e até dizem assim, olha, tu fazes muito bem isto e isto. E nós pensamos assim, pronto, gostei. Só que depois as pessoas dizem assim, mas tu não és tudo o que tu pensas que és. Há outros que podem até parecer mais pequeninos ou que chegaram há menos tempo ou que são mais novos, ou que não têm tantos cursos como tu, mas que em algumas áreas eles vão te suplantar, eles sabem mais do que tu. Ou então é aquela avózinha que só tem a 4ª classe e alguém tem de dizer assim, mas tu tens que ouvir os mais velhos, porque eles podem não ser doutores e licenciados, mas eles têm experiência de vida. Enquanto nos falam só na cabeça de ouro, a gente, amém, aleluia. O problema é quando alguém diz, olha, tu não és tudo isso. Há coisas que tu não vais... Há coisas que outros vão chegar onde tu não chegaste. Quando Daniel começou a dizer a Nabucodonosor, tu és a cabeça, mas tu não vais reinar para sempre. Muitas das vezes nós precisamos, ao longo da nossa vida, delegar poder, delegar autoridade. Se nós queremos crescer, nós ao longo da nossa vida, nós vamos ver pessoas que nós ensinamos a irem mais longe do que nós. Isso às vezes acontece no trabalho. Se tu fores a ver, às vezes tu no local do teu trabalho, um supervisor entrou lá há menos tempo do que alguém que está lá
há 20 anos, mas continua a ser caixa, por exemplo. E isso às vezes custa-nos, porque a gente diz assim, mas eu já fui ouro, eu sou, ok, mas nós não, sabem quando nos dizem, e acima de tudo isso está Deus. Deus é que sabe, porque no final do sonho de Nabucodonosor, Daniel disse assim, mas no final todos os reinos humanos não são nada quando a rocha que é Cristo se levanta. E muitas das vezes nós até estamos contentes porque nos disseram, a tua cabeça é de ouro, mas depois ficamos nervosos quando nos dizem, mas Deus levanta quem Ele quer e abate quem Ele quer. O quê? Mas a minha vida tem que estar tão regulada por Deus, tipo assim. Tem. Aquela coisa de, acima de tudo, ainda está Deus, custa ouvir. Paulo, ele até diz, para nós não pensarmos além daquilo que nós somos. E Nabucodonosor ouviu este sonho, como, para além do significado do sonho, Daniel teve a revelação de que sonho é que ele sonhou. Claro que Nabucodonosor sabia que aquilo era divino, mas no capítulo 3, nós vemos o que é que o orgulho fez. E Nabucodonosor mandou então erguer uma estátua de 27 metros de altura, toda em ouro. Sabem quando nos dão um conselho e dizem, não vás por aí, e a gente se levanta e diz, agora é que eu vou, e vão ver que eu vou me dar bem. Quantos é que já não precisam levantar, não. Quantos é que já levantaram, já bateram com a cabeça na parede, porque a gente, quando nos disseram, tu não és tudo isso, a gente mandou erguer uma estátua de 27 metros de altura e dissemos assim, agora é que vão ver de que é que eu sou capaz. Agora é que eu vou fazer por onde, agora é que eu vou dizer umas verdades, agora é que eu vou fincar o pé, agora eu vou mostrar quem é que está certo. Foi isso que Nabucodonosor fez. Ele ouviu que a cabeça era de ouro, o resto eram outros que vinham suplantando impérios. E ele disse, eu já sei o que é que eu vou fazer. Uma estátua de 27 metros de altura, são 9 andares. Vocês já para aquela época, tinha quase cerca de 3 metros de base, 3 metros de largura a estátua. Em ouro, não era ouro maciço, mas era revestido brutal, tipo assim, via-se de longe, não é? De longe tu vês a estátua. Nós, quando morávamos em Santarém do Pará, não há prédios altos lá. Havia um prédio muito alto, onde a gente até tinha um life group, que tinha para aí 10 ou 11 andares. E eu ainda não tinha a cidade na minha cabeça, às vezes estava a dirigir e eu já sabia, se eu apontar para o prédio eu estou perto de casa. Porque como não havia mais prédios nenhuns, aquele prédio para mim, tipo assim, eu sabia que se eu fosse rumo ao prédio eu ficava, depois eu já sabia onde é que estava, quando eu me perdia lá pela cidade. E nós precisamos de ter cuidado com as estátuas que nós levantamos. Vamos ler só o versículo que estava antes deste PowerPoint, que diz assim: comer muito mel faz mal ao corpo. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Mel é saudável? É. Mas a palavra de Deus diz que comer muito mel faz mal ao corpo. Termos autoestima é saudável? Claro. Mas esforçarmos-nos para mostrar aos outros que somos importantes faz mal ao nosso espírito. Eu não sei quantos de vocês já viram O Dilema das Redes Sociais, que é um documentário que está na Netflix. Está muito, muito bom. E ele fala acerca do problema da nossa autoestima estar tão ligada e conectada hoje aos likes e comentários que recebemos dos outros no Instagram, ou seja o que for. Desde 2012 que adolescentes que têm que ser internadas ou a fazer tratamentos mesmo
com medicação. Por causa da autoestima, subiu 300%, desde 2012, que foi o boom das redes sociais. Hoje, as pessoas esforçam-se por demonstrar a vida que não têm nas redes sociais. O que vestiram, o que pintaram, o que comeram, para onde é que foram, o bonito que estão. Outra coisa, já existe uma doença que é disformia Snapchat, da rede social é Snap, Então o que é? É a quantidade de pessoas que hoje estão a ir a consultórios de médicos cirurgiões plásticos e a dizer assim, eu quero ficar igual ao que eu sou quando faço filtro. Sabem quem faz filtros e photoshops? Então as pessoas estão a tirar com determinados filtros a fotografia ou mexem fazendo o Photoshop e depois vão com aquela fotografia que elas alteraram e chegam ao cirurgião plástico e dizem, eu quero ficar igual ao meu Photoshop. Eu vou ser sincera, eu nunca utilizei nenhum Photoshop. Eu é daquelas coisas, Senhor Jesus, eu não quero entrar em paranoia. Eu sei que eu estou a ficar mais velha, eu sei que eu estou a ficar com pés de galinha, eu sei essas coisas. Mas eu digo ao Senhor Jesus, eu sou um bocadinho teimosa. Assim, Senhor Jesus, eu não vou aceitar fazer filtro nem Photoshops. Ajuda-me, eu nunca caí nesse erro. Eu tenho que me aceitar como eu sou. Então eu não faço. Mas eu sei, a gente sabe, quando vê uma fotografia e diz assim, é que esta pessoa esticou-se toda no filtro. E depois a pessoa está a ir ao cirurgião plástico e diz assim, eu quero ficar igual ao que eu fiz no meu telemóvel. E isto parece que não, mas as pessoas estão... Nós podemos pensar, é carência. Irmãos, todo o pecado tem na base um vazio. O orgulho tem na sua base também o vazio de Deus, que nos dá carência de autoestima, que nos dá necessidade de sermos avaliados. Se eu não tenho a certeza que sou amado por um Deus, por um ser superior a mim, eu então vou tentar encontrar a avaliação positiva dos outros. E as carências, eu tenho 5 amigos na vida real e tenho 3.000 nas redes sociais. E as pessoas andam a levantar estátuas de ouro porque estão a querer viver aquilo que não são. E querem ser adorados e querem receber likes. Há uns tempos atrás, reparei que havia alguém que estava a escrever, a dizer, se passas por aqui, dá um like, não vejas sem responder. Eu disse assim, meu Deus, agora até me obrigam. Tipo assim, somos obrigados a seguir, se eu te sigo, tu tens que me seguir, somos obrigados a dar um coração, um like, não sei o quê. Ainda ficam chateados quando viram que eu passei por lá e não dei o like. Tipo assim, nós estamos a criar cada vez mais uma estátua de ouro quando nós não somos lá isso tudo. Entenderam? É tão subliminar as coisas que vão crescendo e a gente depois pensa que é tão normal e que as pessoas precisam de nos adorar e de colocar likes e de nos mandar coraçõezinhos e dizer, estás tão linda. E se alguém diz, estás mais velha, pronto. O mundo morreu. Irmãos, todos nós sabemos que estamos mais velhos hoje do que ontem. Quantos é que sabem que hoje estão mais velhos do que ontem? Porquê é que a gente morre, o coração cai aos pés, se alguém diz assim, tu já estás com umas rugazinhas a mais? A gente está com mais rugas hoje do que no ano passado ou não, crianças? Alguns mais barriguinha por causa da quarentena, mas aí a gente tem desculpa, estávamos fechados em casa. Tipo assim, mas a gente está a querer sermos adorados por algo que nós não somos. Lúcifer cresceu o coração e ele era um ótimo músico. Ele era um anjo maravilhoso, feito de pedras preciosas. Só que ele quis ser adorado por algo que ele não era. Ele quis se sentar no trono. E nós precisamos de ver que esforçarmos-nos para mostrar que somos importantes faz mal, não é aos outros, é a nós. A nossa necessidade de sermos agradados, de sermos... Há um problema quando nós somos orgulhosos. Somos vítimas de todos os bajuladores. Orgulho leva-me a ser vítima de todo aquele que é bajulador,
que me está a tratar bem porque quer alguma coisa de mim. Porque se eu procuro mostrar que sou importante, então eu vou atrair mais bajuladores do que honestos. Porque os honestos eu não quero ser amiga deles. Eu quero ser amiga daqueles que demonstram pelas suas palavras de que eu sou muito importante. Quem é que eu estou a atrair para a minha vida? Bajulação. Bajuladores. E muitas das vezes nós abrimos portas a perigos. Porque vamos atrás de coisas que não deveríamos de ir. E Nabucodonosor, ele quis matar quem não se ajoelhasse diante da sua estátua. Se tu não me segues no Instagram, eu também já não te sigo mais. O problema do orgulho é que nós acabamos também por criar muitos inimigos que não precisávamos de ter criado. Porque o orgulhoso é teimoso, porque o orgulhoso tem a certeza, porque o orgulhoso é argumentador, porque o orgulhoso tem que vencer. E ao fim, nós acabamos por arranjar inimizades com pessoas que já foram próximas e amigas. Porquê? Por causa do orgulho, porque não soubemos ceder, porque não soubemos perdoar, porque não soubemos ouvir uma opinião diferente. Há tantas exaltações, andar à pancada por causa de jogo de futebol, por causa do clube, isso é orgulho. Andar na pancadaria por causa do partido político, o meu é que está certo, o teu está errado e não sei o quê, isso é orgulho. Sabem, cortar relações familiares com um tio ou com um primo ou não sei o quê, porque disse não sei o quê à avó, isso é orgulho. Ficar de cara amarrada lá no trabalho porque não tivemos promoção, porque não nos estão a respeitar, isso é orgulho. E a palavra de Deus diz que o orgulho faz mal à nossa alma, ao nosso espírito. Olhem só o que é que aconteceu em Daniel. Vamos ler o versículo de Provérbios 16. Podes? Isso. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo vem antes da queda. Fogo. Será que é mesmo assim? Irmãos, nós às vezes podemos não ver a queda tão rápido. Às vezes há pessoas que conseguem ser orgulhosas durante muito tempo. Mas que a queda vem. A palavra de Deus diz para nós termos que é dura coisa se rebelar contra o Senhor Deus Altíssimo. É dura coisa. É perigoso. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Nabucodonosor fez a estátua de 27 metros e Deus tem sempre a última palavra. E Nabucodonosor teve outro sonho. E Daniel veio-lhe dizer qual é que era a revelação do sonho. E Daniel disse assim, durante 3 anos e meio, ficarás louco e viverás como um animal. Deus precisou de mostrar a Nabucodonosor quem é que tinha a última palavra. Tu não conseguiste entender com o primeiro sonho? Então eu vou-te dar o segundo. E a Bíblia fala que durante 3 anos e meio, o imperador da maior nação, do maior império, da maior potência política, militar, científica da época, viveu nos jardins do palácio, debaixo de chuva, debaixo de vento, debaixo de sol. A palavra de Deus diz que as unhas dele cresceram, os cabelos cresceram, as barbas cresceram e ele comia o que a terra dava durante 3 anos e meio. Findados esses 3 anos e meio, a palavra de Deus, Nabucodonosor disse que de repente veio-me o entendimento outra vez. E eu soube que o Deus de Daniel é o Deus sobre todos os deuses. Eu às vezes fico tipo assim, meu Deus, eu digo assim, ai Senhor Jesus, não me deixes ficar orgulhosa. Porque, tipo assim, se a gente permite o orgulho crescer e Deus
por amor a nós, não vai desistir de nós. A gente vai passar por experiências para nós aprendermos quem nós somos e principalmente quem Deus é. E quando a gente vê o que é que Nabucodonosor teve que passar para se lhe abrir os olhos, eu só digo, Senhor Jesus, protege-me, não me deixes. Não me deixes ser orgulhosa. Quando nós estamos aqui, não é difícil ser-se humilde. Um pastor de uma igreja deste tamanho é muito fácil ser-se humilde, porque é uma igreja pequena. Quando nós chegámos a Santarém, de repente, eu e o Aguinaldo, nós vimos pastores auxiliares de uma igreja de 60 mil membros, né? A cantar em estádios de futebol, cantar aqui, é fácil ser-se humilde, mas quando tu começas a cantar em estádios, é diferente. Tu tens que, Senhor, cuida do meu coração. Quando tu começas a preparar acampamentos em que vais ter 700 pessoas no acampamento e tu estás a dirigir tudo, aquilo, tipo, nós precisamos, e é algo que eu sempre pedi, Senhor Jesus, mantém-me com o coração humilde e os pés no chão. Tipo, sabem aquela coisa, Senhor, mantém-me os pés no chão. Sempre, é uma oração que eu faço muito, mantém os meus pés no chão. Sabem, porque às vezes a gente deixa, não é, a cabeça ir até às nuvens, porque achamos que crescemos muito. Mas eu digo, Senhor Jesus, mantém os meus pés no chão. O meu coração está contigo, mas os meus pés, que eu saiba que estão no chão. E nós precisamos de, em todas as coisas, nós pedirmos ao Senhor, porque o Senhor nos ama. E quando nós deixamos o orgulho crescer no nosso coração, Ele vai arranjar formas e maneiras de nós voltarmos à simplicidade e à humildade. E por amor a Nabucodonosor, Deus fez com que ele durante 3 anos e meio vivesse como um animal no quintal do palácio. Mas foi por amor, porque foi depois desses 3 anos e meio que Nabucodonosor caiu em si e disse, realmente o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e deve ser adorado no Império da Babilónia. Ele permitiu que as pessoas, ele até apoiou que as pessoas adorassem o Deus de Daniel. E nós precisamos de pedir ao Senhor, Senhor, ajuda-me. Sabem outra altura que a gente precisa de pedir ao Senhor para nos ajudar? É quando nós e o nosso cônjuge não estamos de acordo. Nós muitas das vezes, eu sei, quando há uma discussão, ambas as partes pensam que estão certas, sim ou sim. Né? Por isso é que há uma discussão, porque ambas as partes, pela sua visão e perspectiva, acham que têm toda a razão. E se nós... Volta lá outra vez àquilo que é o orgulho, o primeiro, aquele que tem muitas palavras. Volta lá para trás, ó Isabelita. Olhem só. Imaginem o que é 2 orgulhosos a brigarem. Seja no casamento, seja no local de trabalho, porque às vezes também a gente já deve ter visto discussões em local de trabalho que a gente diz assim, meu Deus, esta gente não se toca. Como é que... Quando nós deixamos estas coisas acontecerem, levantarem-se na nossa vida, é impossível 2 orgulhosos se encontrarem e conseguirem conversar, por exemplo. É impossível. Não dá. É pancada para um lado, é palavras para o outro, é desrespeito, é desatenção, eu é que sei. E depois, sabem aquela coisa que a gente... Estás igual à tua mãe e não sei o quê, o teu pai bem me avisou. E sabem aquelas coisas que depois... Isso é tudo por causa de quê? Orgulho. Quando a gente começa assim, as brigas, até o silêncio mortal... Porque há silêncios que são bons, mas a gente sabe, quando estamos em silêncio, porque está tudo bem, e a gente sabe quando existe silêncio, porque estamos zangados. Quantos é que já conseguiram ouvir a diferença do silêncio?
A gente sabe. Até quem chega, se alguém chegar à nossa casa naquela altura para beber um café, até a pessoa sente... Não, a gente não sabe se é no olhar, mas a gente apercebe-se de que qualquer coisa aconteceu, que este silêncio não é dos bons, é o silêncio dos maus. Vamos lá para Provérbios 21:4. Diz assim: os ímpios são dominados pelo orgulho e pela vaidade, e isso é pecado. Provérbios diz que é os ímpios. Ele diz assim, quem não conhece a Deus, quem não conhece a Cristo, é dominado pelo orgulho e pela vaidade. Tipo assim, é o que os motiva, querem realmente ser maiores do que os outros. E isso acontece desde o início. É a humanidade sem Cristo desde o início. Caim mata o irmão porque a oferta de Abel foi aceita e a dele não. Então vou matar este porque ele dá presentes melhores do que eu vou já matá-lo. Tipo assim, coisinhas assim que a gente vê, realmente o orgulho faz tanto mal. Mas nós precisamos de ver que assim, se eu não tenho Cristo, o orgulho e a vaidade vai me dominar. Mas se eu tenho Cristo, o orgulho e a vaidade já foi dominado pela cruz. Já está dominado. Eu posso viver de outra maneira. Olha só, Provérbios 8:13. Temer ao Senhor Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho, a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. São coisas que nós não podemos permitir que façam parte da nossa vida. Orgulho, falta de modéstia, maus caminhos e palavras falsas. Provérbios 29:23. O homem é derrubado pelo seu orgulho, mas o do espírito humilde será respeitado. E a gente às vezes pensa assim, mas eu vejo tanta gente orgulhosa e que cresce e que vai na força do seu braço e que consegue. Isso também aconteceu sempre. O próprio rei Davi escreveu muitos salmos que ele dizia assim, não olhes para o injusto que prospera no seu caminho. Se ele diz assim, não olhes, é porque era algo que às vezes acontecia. A gente olha para aqueles que são orgulhosos, teimosos, arrogantes, pisam em toda a gente e a gente vê. E parece que está tudo bem. Lá está, é o parece. A palavra de Deus diz que o homem é derrubado pelo seu orgulho. O nosso problema é que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. A nossa justiça é diferente da justiça de Deus. Mas que acontece sempre, acontece. A palavra de Deus diz que o do espírito humilde será respeitado. Uma pessoa, a gente às vezes tem um problema porque pensa que ser humilde é ser pobrezinho, coitadinho e olhar para o chão. Isso não tem a ver com humildade. Isso tem a ver com uma má autoestima. Uma pessoa humilde é aquela que sabe nos olhar nos olhos, que sabe nos respeitar, que nos ama, que nos ouve, que fala o que sente no seu coração, que consegue ter uma conversa connosco. Isso é ser humilde, é o saber, ter um coração grato, viver com o que tem, aceitar as suas fraquezas. O nosso problema é que a gente às vezes pensa em humilde, que é o coitadinho que todos lhe batem e ele só apanha. Não, isso é algo que é até antibíblico, porque o Senhor Jesus deixou grandes promessas para nós, e eu gosto muito do versículo de Isaías, que diz que nenhuma ferramenta que for preparada contra mim prosperará, e que toda a palavra que for maldita contra a minha vida eu a condenarei. Ou seja, eu sou humilde, mas não sou parva. Eu faço luta. Eu sei quem é que luta por mim, eu oro, eu intercedo pela minha vida e eu estou protegida pelo braço forte do Senhor, pelo seu sangue, eu utilizo o seu nome e eu visto a armadura espiritual para conseguir lutar e vencer. Uma pessoa humilde não é uma pessoa que apanha, é uma pessoa que vence.
Só que ela vence sem pisar, ela vence sem machucar, ela vence sem deitar abaixo os outros. Entendem a diferença? E quando nós sabemos vencer, Jesus, ele sempre foi humilde, mas ele sempre foi respeitado. Ele sempre foi... As pessoas podiam ter inveja dele, que havia pessoas com inveja, mas precisaram de arranjar falsas testemunhas, tiveram que pagar a falsas testemunhas para conseguirem encontrar algo para que ele fosse levado ao Sinédrio e a Pilatos e tudo mais. Nós precisamos dizer assim, Senhor, eu vou ser humilde na minha simplicidade, na minha maneira de viver, sabendo que os humildes herdarão o reino dos céus, que os humildes vencem. Porque o Senhor, Ele nos chama a essa vida de vitória, com humildade. Nós podemos crescer na nossa empresa, pelo orgulho ou pela humildade. E Deus diz assim, se for pela humildade, tu chegas lá e vais-te manter. Se for pelo orgulho, tu um dia cais. Entendem a diferença? Nós precisamos de olhar para a palavra de Deus e dizer, Senhor, eu vou acreditar naquilo que tu deixaste escrito para mim. Orgulho e humildade. E nós encontramos 2 jardins na Bíblia em que encontramos no jardim do Éden o orgulho e encontramos no jardim do Éden a humildade. No jardim do Éden, Deus disse a Adão e Eva, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. E a palavra de Deus diz em Gênesis 3, 4 e 6 o seguinte: então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus tinha dito, se comerem vocês morrem. E a serpente foi dizer, não vão morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quando nós permitimos o orgulho entrar, quando nós somos aliciados pelo orgulho, a serpente aliciou Adão e Eva pelo orgulho. A serpente diz assim, vocês vão ser como Deus. O orgulho precede a queda. O orgulho é que nos faz pecar. O orgulho, a gente às vezes recebe a tentação do orgulho. E eu agora vou, ou deito fora, ou eu vou-me agarrar a isto. Então, ela aceitou o orgulho, ela disse, não, então realmente vai ser bom, porque eu vou ser igual a Deus. E então eles comeram e morreram. A palavra de Deus, naquele momento, morreu logo a intimidade deles com Deus, eles esconderam-se logo de Deus. E a vida deles andou para trás de uma maneira que a gente nunca vai... A gente quando peca, a gente já se sente mal. Agora imaginem o que é tu estás a viver uma vida perfeita, com a pessoa perfeita ao teu lado, uma temperatura espetacular, comida boa, tudo bom. E de repente eles pecaram e de seres eternos passam a seres mortais. A gente não consegue imaginar o precipício, a diferença. Adão e Eva, eles perceberam a diferença na hora. Foi na hora. Deve ter sido uma coisa horrível, um sentimento horrível. Porque de repente eles esconderam-se, já não quiseram falar com Deus, zangaram-se um com o outro. O orgulho leva logo a isso, né? A culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é de não sei o quê. A gente arranja logo acusados. E a partir daí foi, Adão, a partir de agora, tu quando tiveres que trabalhar, tu vais suar no trabalho. Vai-te doer as costas, vais semear coisas e depois vem a praga e não vais conseguir tirar de lá tudo aquilo que tu pensavas. Mas isso foi por causa
do orgulho. Eles queriam ser como Deus e perderam tudo. E nós, muitas das vezes, nós estamos a querer ir pelo que nós achamos, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, porque a gente... uma vez, estava a falar sobre... na igreja nós discipularmos uns aos outros, orarmos uns com os outros, as pessoas entrarem e terem sempre alguém que está mais intimamente ligado com ela para se relacionar, para lhe ensinar a Bíblia, a importância do discipulado. E a pessoa virou-se para mim e disse assim: eu não preciso de ninguém para me ensinar, Deus fala diretamente comigo. Pronto, tudo bem, Deus fala diretamente comigo, ok. Mas tipo assim, sabem... eu continuei a sorrir e a acenar, né? Como a gente sorri e diz amém, aleluia, glória a Deus. E tipo assim, mas... E depois a gente pensa assim, como é que alguém se fechou de tal maneira que acha que ninguém lhe pode ensinar nada ou orar por ela porque já tem o acesso direto ao Pai? Nós todos temos o acesso direto ao Pai. Nós todos temos o Espírito Santo que nos dirige, que fala connosco, que nos consola. Mas é tão bom que nós também temos os irmãos. Faz-me tanta falta também ter pessoas que eu sei que posso falar, aprender. Aprendo tanto a ler livros que outros escreveram, aprendo tanto a ouvir experiências de vidas que outros experimentaram, aprendo tanto com conselhos de pessoas que têm mais vivências do que eu. Como é que eu agora posso dizer, discipulado não é para mim porque Deus fala diretamente comigo? Ainda bem que Deus fala diretamente com todos nós, mas nós precisamos de aprender também uns com os outros. E quando nós lemos as cartas de Paulo, todas elas demonstram que a igreja existe para nós podermos crescer uns com os outros, aprendermos uns com os outros. E Adão e Eva, quando comeram do fruto, o que mais dói é porque eles quiseram não precisar mais de Deus para saber o que era mau e o que era bom. Eles quiseram que os olhos deles se abrissem e eles então já soubessem tudo, sem necessidade de Deus, a independência de Deus. E esse foi o orgulho antes da queda, da destruição, e ainda hoje tanta gente não reconhece Deus porque da minha vida saiu. Porque, né, tipo, eu é que sei, a vida é minha, só temos uma vida. Eu tenho pena quando as pessoas dizem que só têm uma vida, porque a gente tem uma eternidade, não é? Quando a gente conhece Deus, a gente não tem uma vida, a gente tem uma eternidade. Quem só tem uma vida precisa realmente de descobrir o Deus que nos dá a eternidade. E este foi o problema do Jardim do Éden. Vamos ver o Jardim do Getsemane. Jesus, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Isto é a nossa maneira de vencermos o orgulho que está em nós. É nós, às vezes, orarmos e a gente até sabe que a vontade de Deus é tão diferente da nossa. E a gente orar, às vezes até a chorar. De certeza que vocês também já choraram porque sabiam que iam fazer uma coisa que era o melhor para vocês, mas na altura era sofrido. Quantos? E a gente ora e diz: Senhor Jesus, eu não quero ter a atitude do Jardim do Éden. Eu quero ter a atitude do Jardim de Getsemane. Apesar de ser filha, eu quero, apesar de ser mais que vencedora, porque são essas as promessas, apesar de ser co-herdeira de Cristo, no fundo, Senhor, o que eu quero é que a tua vontade seja feita através de mim. E quando nós vivemos em humildade, Deus nos coloca
em lugares maravilhosos, em experiências maravilhosas. Vale a pena ser humilde. Vale mesmo a pena. Vale a pena. É tão bom tudo aquilo que a gente vai recebendo porque fazemos a vontade do Pai. Então, vamos ver o próximo PowerPoint que diz: em vez de orgulho, humildade. Em vez de morte, vida. Em vez de desobediência, obediência. Em vez de independência, dependência. Em vez de vaidade, despojamento. E em vez de vanglória, simplicidade. O Aguinaldo e eu, a gente até brinca. Sabem aquelas pessoas que põem tanta maquiagem, que parecem travestis? Assim, com todo o amor e respeito. Mas já viram aquela, tipo assim, e que parecem mais velhas do que são. Tipo assim, às vezes há moças de 30 anos que põem tanta maquiagem que a gente pensa assim, ela deve ter 45 e está a disfarçar. Quantos já ficaram, quando descobrem que aquela moça só tem 30 anos, vocês dizem assim, tipo assim, porque como ela usa carradas, a gente até pensava que estava a disfarçar qualquer coisa. É tão lindo a simplicidade. Mas nós não nos podemos maquiar. Podemos maquiar, usar joias, ir ao cabeleireiro, né, Sol? Pintar as nossas raízes brancas. A gente pode fazer essas coisas todas. Podemos ser o melhor em campo e marcar golo e ficarmos contentes por causa disso. Podemos comprar um carro novo. Podemos. Mas é aquela simplicidade de... É tudo para Deus, é tudo para ser útil, é tudo... Não é para eu colocar no Instagram para verem que eu comprei um carro. É porque eu preciso de um carro e este tem uma boa suspensão e os miúdos estão à vontade lá atrás sem estarem apertados e foi o carro que o Senhor me deu. Sabem, não é que a gente deixe de ir de férias. É que a gente vai de férias porque o Senhor nos ofereceu as férias e não vamos de férias para os outros verem que nós fomos de férias. Não é que a gente deixa de ter as coisas, é que a gente as tem, mas vive-as de uma maneira diferente. E nós precisamos de cada vez mais dizer, Senhor, tudo aquilo que eu almejo, qual a motivação? É por humildade ou por orgulho? Uma das coisas que eu estou sempre a dizer, Senhor, eu quero uma igreja grande, não para que eu seja conhecida, mas para que haja mais pessoas no céu. Não é para encher, para ficar famoso, não. É para saber que há mais pessoas que foram salvas, porque é isso que faz a diferença. É isso. E nós precisamos de, Senhor, o que eu faço é porque no teu reino vai fazer diferença. E nós precisamos de estar sempre a dizer, Senhor, que haja em mim o mesmo Espírito que houve em Jesus, não é? Que mesmo sendo Deus, se despojou de toda a glória e veio até à terra. Foi um homem, foi um servo e morreu numa cruz. Olhem só, Tiago 4, 6 a 10 diz o seguinte: Deus resiste aos soberbos. Lembram-se de Nabucodonosor? Que não percebeu a história e precisou de passar por uma provação de 3 anos e meio. Dá, porém, graça aos humildes. Davi pecou quando era rei? Pecou. Mas quando Natã, o profeta, foi chamá-lo a atenção, Davi se arrependeu. Quando nós olhamos para Saul pecou. Quando Samuel se chegou a ele a dizer, tu não devias de ter feito isso, Saul arranjou justificações. De Saul foi tirado o reino. De Davi, a dinastia permaneceu até Jesus. Se a gente começa a ler a Bíblia e a gente vê o que é que aconteceu aos soberbos e orgulhosos e o que é que aconteceu àqueles que foram humildes. Não é que os humildes são perfeitos, mas os humildes quando erram
pedem perdão, voltam atrás e recomeçam o caminho. O orgulhoso, ele vai, machuca, bate e ainda justifica-se diante de Deus. Foi assim com Adão e Eva. Quando Deus falou com eles justificaram-se. Adão disse que foi Eva disse que foi a serpente. Mas nós precisamos de ter um coração diferente. Não é que a gente vai fazer tudo certo, mas o nosso desejo é fazer certo. Então, quando alguém diz, está errado, a gente diz, então ajuda-me, ensina-me, como é que eu posso melhorar. Ficarmos sempre ligados. E Tiago continua e diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Há um dia que o diabo vai desistir de te atacar, porque sabe que tu estás aí tão protegido e tão forte e tão firme diante de Deus, que ele diz assim, pronto, eu vou tentar outro, porque este aqui realmente é humilde até ao tutano. Então ele desiste. Né? O nosso maior desejo é fazer o diabo desistir. Tipo assim, ele ficar, tipo assim, já sei que não dá, vou-me embora. Mas para isso nós precisamos nos sujeitar a quê? À verdade de Deus, ao caminho de Deus, ao desejo de Deus, às palavras de Deus, ao propósito de Deus. Quando nós estamos firmes no Senhor, até as batalhas com o maligno, um dia ele desiste. Eu tenho lá em casa o livro da biografia de Martinho Lutero. Não sei se vocês já leram. Pronto. É um livro muito antigo, não é? Do nosso irmão Lutero, de há 500 anos atrás. E ele fala de que estava numa noite, quando ele depois começou a reforma, não é? Casou-se, não sei se vocês sabem, ele casou-se com uma antiga freira, tiveram filhos, e um dia ele estava a dormir e de repente sentiu um movimento nos fundos da cama e acordou para ver o que é que era, se era um filho, o que é que tinha acontecido. E quem é que ele vê sentado na cama aos pés dele? O diabo. Não era um demónio qualquer, era mesmo Satanás. Eu acredito que nenhum de nós nunca teve com o diabo, porque o diabo ele tenta sempre pessoas maiores. Quero pedir desculpa a vocês, mas realmente a gente já teve ataques de alguns demónios mais reles, mas do diabo ele não é omnipresente, ele só pode estar num lugar de cada vez, não é? E então ele está em lugares mais altos, digamos assim. Mas Lutero, que estava a provocar uma reforma na igreja, a colocar a Bíblia nas mãos dos crentes, a querer que as missas fossem nas línguas dos povos e não sempre em latim, portanto, era um perigo para Satanás e os seus militares, porque estava muita gente a sair do império das trevas para o reino da maravilhosa luz. Satanás estava possesso. Então, apareceu no quarto de Martinho Lutero. E então Martinho Lutero acordou, olhou, ele diz que pelo olhar nunca viu tanta morte e ódio num olhar só. Mas ele olhou, viu quem era e ele só disse assim, és só tu. Virou-se para o outro lado e dormiu. Irmãos, para Satanás, que é Senhor e Doutor de todo o orgulho, dizerem, és só tu. Se o diabo ainda não estava vencido pela cruz, ele morria naquele momento. Tipo assim, porque o que é que para não é, o grande autor do orgulho, alguém dizer, és só tu, virar-se para o outro lado e dormir foi a maior derrota. Tipo assim, eu fico assim, porque o diabo acha que é um grande senhor e doutor. E quando nós descobrimos e vivemos, sabemos que na realidade nós somos os mais que vencedores, ele já foi vencido e a gente olha para o orgulho
e diz: és só tu. Tipo assim. E Lutero dormiu e diz que nunca mais foi incomodado. Porque nós precisamos de realmente cada vez mais nos chegarmos a Deus, saber quem somos nele, o que é que ele já fez por nós, o que ele vai continuar a fazer, o cuidado que ele tem. Então nós não precisamos de estar a precisar, nós não precisamos de likes, nós não precisamos que alguém nos dê palmadinhas nas costas, nós não precisamos de ser exaltados no meio da praça. Porque chegai-vos a Deus, diz Tiago, e ele chegará a vós. E a gente, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Ele está a dizer assim, não fiquem às vezes cá, outras vezes lá, purifiquem os corações. Humilhai-vos perante o Senhor, à sua vontade, ao seu desejo, ao seu caráter. Humilhai-vos perante o Senhor. E a promessa, e Ele vos exaltará. Podemos não ser exaltados por homens, mas vamos ser exaltados por Deus. E aquilo que Deus exalta, posso vos dizer, é muito melhor, é eterno. Nós chegarmos um dia ao céu e Deus dizer, servo bom e fiel, não há maior exaltação do que esta. O Senhor Jesus olhar para nós e dizer, bom e fiel, servo, bom e fiel, 3 numa frase só. Então nós realmente precisamos de cada vez mais vencer o orgulho com a humildade. E a humildade nós ganhamos quando vivemos pertinho de Deus. Aumentamos a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Nem precisamos de fazer força para ser humildes. Mesmo quando alguém diz qualquer coisa que nos tenta pôr abaixo, estamos tão perto de Deus e sabemos tão bem quem somos que aquilo, sabem quando já não é relevante? Vocês já viram que havia coisas que eram muito preciosas para nós quando tínhamos 14 anos? Era muito importante com 14 anos não ser o último a ser escolhido para jogar basquete. Quantos é que sofreram isso na escola? Senhor, que eu não seja o último, que eu não passe pela... A gente sofria, não é? De pensar que íamos ser o último a ser escolhido para jogar basquete. Mas agora que somos adultos, a gente vê. Aquilo tinha... Mesmo que tivéssemos sido escolhidos algumas vezes pela última vez... Escolhido? Não, era o que sobrava. Mesmo que tivéssemos sido a sobra no jogo de basquete, a gente sobreviveu. Fez-nos algum trauma? Morremos por causa disso? Estamos traumatizados até hoje porque... Não, a coisa passou. E agora, com o nosso crescimento em Deus, às vezes as pessoas podem... eles só me convidaram para o casamento porque convidaram a outra e ficava mal se não me convidassem a mim. Torna-se irrelevante. Sabem aquela coisa, tipo, tenha sido a primeira da lista ou a última, não me faz confusão. Porquê? Porque a gente sabe que o nosso Deus nos dá todo o valor, toda a avaliação, toda a autoestima que nós precisamos. Entendem? Então, quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais humilde. Eu não preciso de vencer todas as batalhas. Há batalhas que eu preciso de vencer. Há outras. Queres ter razão? Fica tu com a razão. Pronto. Não me chateis. Quantos é que já... pronto, vamos ficar por aqui. Não vale a pena estar a bater no ceguinho. Sabem? Aquelas coisas é irrelevante. Quando nós nos tornamos humildes em Deus, há tanta coisa que se torna irrelevante. E nós precisamos dizer, Senhor, que eu saiba dar valor ao que é de valor. E que eu saiba dar a irrelevância às coisas que merecem irrelevância. Amém? Podes pôr naquele sobre a diferença entre orgulho e humildade, se faz favor, acho que era o anterior a este. Obrigada. Vamos nos colocar de pé. Eu quero viver a coluna da direita todos os dias da minha vida, né? Em qualquer lugar. Eu não sou contra as redes sociais, eu também tenho redes sociais, mas que realmente sejam sempre
com simplicidade, sejam sempre usadas também para demonstrar o amor de Deus, continuar a pregar o Evangelho. É um canal ótimo para isso, às vezes até para ajudar alguém que foi abençoado naquele dia por causa de algum versículo que foi colocado, ou uma coisa assim do género. Mas realmente que nós tenhamos o espírito que houve no jardim do Getsemane. Porque por causa do Senhor se ter ofertado na cruz, morreu, ressuscitou, e o seu nome hoje foi exaltado acima de todos os outros nomes, e Ele está sentado à direita do Pai. E na realidade, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele também diz: não te preocupes, porque eu também te vou exaltar. E não vamos ser só exaltados no céu, somos exaltados na terra, pelas amizades que temos, pelas pessoas que nos apoiam, no trabalho, vão gostar de trabalhar connosco. Podemos não ser muito conhecidos, mas aqueles que nos conhecem vão nos amar. Amém? Ó Senhor Jesus, que nós saibamos destruir o vírus do orgulho, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos usar, Senhor, esta vida cá em Ti, Senhor, que nós saibamos ser humildes diante de Ti, ouvir a Tua voz, sentir o Teu amor, saber que o que Tu nos ensinas, o que Tu nos falas é o mais importante, o que Tu desejas para as nossas vidas, Senhor, é o mais importante, Senhor. Que nós saibamos fazer as coisas com simplicidade, que nós saibamos fazer as coisas sem vaidade, Senhor, que nós saibamos que há outros que são melhores do que nós em tanta coisa e que a gente não fique ferido por causa disso, que a gente não ande a se comparar com mais ninguém, mas realmente que nós saibamos, Senhor, que a única comparação possível é nós olharmos para o molde que é Cristo e pedirmos ao Espírito Santo para cada vez mais e mais nos ir moldando até à imagem perfeita. Ó Senhor Jesus, que nós saibamos, assim como Jesus faz a Tua vontade em nós, Senhor. Faz a Tua vontade em nós todos os dias. Que nós saibamos amar os outros, que nós saibamos respeitar os outros, que nós saibamos levar os outros em consideração, que nós saibamos ver que noutros há habilidades que não há em nós, Senhor, e que nós saibamos viver com isso. Ajuda-nos a dar relevância no que é relevante e a saber que não tem valor as coisas que não têm valor, Senhor. Ó Senhor Jesus, que nós nunca cedamos, Senhor, ao poder do orgulho, mas que nós saibamos sempre viver no poder, na vida que há na humildade, Senhor. Em nome de Jesus, te pedimos, Senhor, que Tu nos guardes esta semana, Senhor, que continues, Senhor, a cuidar do nosso caminho, do nosso caminhar, Senhor. Ó Deus, e também traz o Aguinaldo e a Esther em bem, Senhor, e que tudo seja feito debaixo da Tua graça, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém.